Olá, Ruth, como vai? Oi, tudo bem? Com Tudo frio, bem? Bem com gelado, né? chuva. É, nós Atingimos. estamos. Você me ah, disse, quando eu cheguei, que esse inverno não ia ser um inverno muito gelado, Essa era a previsão, mas a sua, a mas sua previsão. como tudo mudou, não é? Nessa globalização aí climática, inclusive, por exemplo, eles fizeram previsão de que, não é, seria um fim de semana, sexta e sábado, foi razoavelmente bom, e que hoje, segunda-feira, hoje é segunda, ia começar novamente a chover, e realmente, quando amanheceu o dia e eu olhei sol, céu azul, eu digo, opa, outra falha na meteorologia, mas não deu outra. Antes do meio-dia já estava chovendo Entendo, é. e E frio, esfriou e muito, diz né? que agora vem uma nova massa de frio na quarta-feira, depois da É, manhã. isso que eu tô aguardando essa massa, porque vai nevar, né, em Jerusalém. Vai nevar, deve Falou, nevar é. em Jerusalém, e vai nevar nas montanhas do centro de Israel, e vai ter ventos de até 80 quilômetros por Meu Deus hora, do céu, e Ruth. chuvas. Né? Outra. Ah, vai ter um novo. E vai ter também um novo. Vai ter um novo nome também, esse. Tem outro Você já nome. sabe qual é o nome? Aquele foi Carmel, e esse agora é um outro nome, depois eu vou ver. Mas tem aí um outro nome. Ah, Agora, cada uma dessas temporada de ventanias, chuva. chuvas, vão ter nome. Tá bom, assim a gente vai saber Mas quando. diz que está a caminho, porque na Grécia, em Mykonos, e mais outro lugar mais próximo daqui, já está tudo branco, de modo que o caminho é esse, vai Caminho para chegar cá. aqui também. Né? É, Aqui vamos agora tá ver. 10 graus, Ruth. 10 graus aqui 10 graus também. em Iranana, né? É, Bom, também. bom, a gente prometeu, né, que a gente ia começar hoje com a notícia que você não deu na É, sexta. pois é, mas aí acontece o seguinte, Né? desde ontem que está um outro falatório, porque ai, existe uma história que começou antes de 2017, que eu falei já uma vez sobre isso, sobre a compra de submarinos Sim. de um estaleiro alemão, ThyssenKrupp, e na época que era o governo do Netanyahu, e o governo naquela época encomendou 6 submarinos e mais um tipo de embarcação especial que era para proteger os poços marítimos de gás que tem na costa de Israel, no norte, né, em direção a Haifa, e um outro tipo de embarcação que era, que eles chamam contra-submarino. Toda essa compra foi antes de 2017. E, em geral, quem decide o que compra, o que não compra, são os chefes militares, o ministro da Defesa, nem ele tanto, como é o chefe do Estado-Maior, o chefe das Forças Aéreas, o comandante da Marinha, nesse caso, como era a Marinha, então, mais envolvido estavam as autoridades ligadas à Marinha, e acontece que, e no fim, até eu comentei, que acabou dando um escândalo que ficou chamado escândalo dos submarinos,
por causa dos preços, por causa da forma de pagamento, e que, no final das contas, sempre que Israel compra algum armamento muito especial e que é realmente uma parte muito grande do orçamento, né, do país, que é o orçamento de segurança, de que nenhum outro país vizinho, mesmo que no momento seja amigo, como no caso era o Egito, não poderia comprar o mesmo nível de material. Sempre tem que haver uma prioridade para a situação de Israel em matéria de segurança. E, no caso, foi a venda dos mesmos submarinos para o Egito. E isso o nosso amigo Netanyahu resolveu sozinho. E aconteceu que, além disso, ele, pessoalmente, não estava envolvido na parte financeira, mas tinha um agente israelense daqui, que estava atuando como representante da ThyssenKrupp, um intermediário, quando não era necessário. Quando um país vai fazer uma compra assim grande de armamentos, de coisas, você faz uma pesquisa no mercado mundial e você abre uma concorrência e a Alemanha não é o único país que tem estaleiros que fabrica submarinos. E, inclusive, depois de já ter sido assinado um contrato com a Alemanha, eles viram que um estaleiro da Coreia do Norte oferecia as mesmas embarcações, não os submarinos, por preço menor. E depois foi se descobrindo que pessoas próximas de Netanyahu, por exemplo, um primo dele, que é advogado, e por acaso também é advogado particular dele, estava envolvido com esse representante da ThyssenKrupp aqui em suborno. Meu Deus! E deu um escândalo danado. E os 6 submarinos que leva mais ou menos entre 7 a 9 anos a entrega de um submarino. Nossa! Então, os últimos 3 que tinham sido encomendados acabou por não serem encomendados, porque entrou em esse escândalo entrou em âmbito judicial, porque a parte que estava ligada à negociação com a Alemanha, que era diretamente entre o governo de Israel e a ThyssenKrupp, estava tudo bem. Agora, a parte financeira, que é onde ficou o escândalo do envolvimento de pessoas, inclusive da Marinha. Então, aí o negócio ficou parado, porque tinha uma parte do escândalo que dizia respeito ao procedimento de como você negocia, que contrato você assina, e tinha uma parte que virou policial, que era o suborno. Então, parou tudo desde 2017. Agora, o atual governo, então, enquanto está correndo aí esse processo um dos processos dos quais o Netanyahu está ocupado é também o fato de que pessoas muito ligadas a ele estão envolvidas nisso. Então, agora, os outros 3 últimos submarinos que ficaram sem encomendar tinham que ser encomendados, mas havia uma pressão enorme, principalmente dos militares, mais de 100, de coronéis para cima, para generais e antigos chefes do Estado-Maior, comandantes da Marinha, comandantes do Exército, fizeram abaixo-assinado, está no jornal Haaretz, de sexta-feira, uma página assim, inteira com os nomes de todos eles, exigindo
é uma comissão governamental de inquérito, não parlamentar. E ontem, domingo, que é dia da reunião semanal do governo, ia ser posto em votação se os ministros, né, todos iam concordar, e porque quem estava levando essa discussão muito a sério era o Gantz, o ministro da Defesa. E ontem foi a votação na reunião do governo, e de uma forma muito estranha, o Bennett se absteve de votar, e a ministra do Interior, a Ayelet Shaked, votou contra. Mas não tem importância, porque 24 ministros foram a favor, então vai ser então agora um juiz, deve ser um juiz do Supremo Tribunal, que já está aposentado, deverá dirigir essa comissão, que vai esclarecer o que está acontecendo. E, enquanto isso, agora, então, foi feito o contrato, assinado o contrato com a ThyssenKrupp para a fabricação dos os últimos 3 submarinos, que esses submarinos agora estão muito mais caros do que o preço do que foi pago há mais de 5 anos atrás. E a ThyssenKrupp explica, hoje saiu em todos os jornais, que realmente passaram 5 anos. Eles não podem manter um preço que foi dado há 5 anos atrás. As coisas todas aumentaram. E além disso, esse preço inclui, por exemplo, peças de reposição por um certo tempo, e também a presença de engenheiros e de técnicos que vão, durante um certo período também, dar toda a orientação para o funcionamento de uma nave dessa, que eles dizem que também, além de tudo, ela ainda é mais sofisticada do que os outros submarinos que foram entregues há mais de 5 anos atrás. Então, isso é o que está ocupando hoje, e principalmente por que o Bennett, o primeiro-ministro, se absteve. É como eles dizem, que o primeiro-ministro não pode se abster de votar uma proposta do governo. Pode ser contra, como foi a Ayelet Shaked, mas se abster, quer dizer, não é nem a favor, nem contra, muito pelo contrário, é porque ele estava no governo e ela também, naquela época, 5 anos atrás, ele estava no governo, então ele achava que, como naquela época ele estava no governo, hoje ele não estava numa situação de votar nem a favor, nem contra de uma decisão que ele foi parte, quando ele estava no governo do Netanyahu. Bom, uma explicação, né, Ruth? É bem complicado. Sim, muito que escreveu-se muito hoje a respeito, inclusive o Nahum Barnea escreveu uma coisa muito interessante a respeito, e então estava meio confuso. E o outro noticiário que ocupou desde manhã, desde ontem à noite, tarde, as manchetes foram terremotos. Eu sei. Eu ouvi falar em terremoto. Em 24 horas ocorreram 20 terremotos. 20? A maioria deles muito fracos, 2 com diferença de 12 horas, que foi hoje, volta de meio-dia e pouco, que é 3,5
da escala. Ixi. E então esse foi bem sentido, a gente viu os filmes, né? Tudo tremendo, e isso é Aonde um foi, Ruth? problema. Onde foi, Ah, aonde foi foi sentido? toda a região, desde de Beit Shean, que é no norte, até Haifa. Toda essa parte de Israel, de Beit Shean para cima, foi sentido. E o interessante, o que foi mais interessante, é que desde da última vez que houve aqui também uns terremotos assim, resolveram fazer, ligar os sismólogos Isso. à rede que tem como é que chama? O alarme que tem para quando tem foguetes, por exemplo, né? Que tem uma rede que cobre todo o país, que, dependendo do local, toca a sirene e tem o alarme. Agora, em vez de não toca a sirene, que senão as pessoas vão pensar que é foguete e não sabe o que vai fazer. Não, foi gravada uma mensagem: sair imediatamente dos prédios. Quem estiver dentro de algum prédio, que saia imediatamente e vá para fora, se afaste dos prédios. Porque se houver qualquer desmoronamento, pelo menos você escapa disso. Isso foi assim, pela primeira vez funcionou esse sistema de alarme, e que principalmente o que pensam os hospitais, as escolas, né? Hoje tem aula, então foi hoje o dia do Terremotos. terremoto, porque Israel está situado É isso que eu ia te perguntar. geológico. Fala e depois eu vou te perguntar sobre isso. Geologicamente, Israel está situado numa área que se chama a Fenda Sírio-Africana, que vai desde o norte de Israel até Eilat, que depois lá já começa a África do Norte, né? Essa fenda, dizem que é uma fenda que surgiu de um terremoto. Nessa fenda está situado o Rio Jordão, o Quinéret, o Mar Morto, é tudo nessa mesma faixa. E então diz que é uma região que está sujeita a terremotos, e diz que a cada 100, cento e poucos anos tem um terremoto de maior expressão, que já houve aqui, com mortos e feridos. Isso já há 100 anos atrás. Agora, não se pode prever. Quando? Mas a previsão é que seria por volta dessa época que estamos vivendo agora. Nessa época, mas hoje eu ouvi uns 2 ou 3 professores de sismologia que falaram que não existe nenhuma forma de você fazer previsão. Você sabe que vai acontecer. Quando? Um grande sinal de interrogação. E uma outra pergunta, Agora, o problema... É porque eu estou perguntando porque eu ouvi e vi os prédios ao longo desses anos todos foram feitas obras no sentido de se proteger desses terremotos. Mas acontece que não foi feito em todos os lugares onde devia ter sido feito. Os prédios muito antigos, os prédios mais modernos já têm uma construção que protege contra tremores de terra. Mas os prédios antigos, e hoje mostraram alguns prédios, que inclusive os pilotis, que muitos dos prédios desses antigos que foram construídos assim com pilotis que parecem palitos, era por causa disso. Porque existem muitos tremores de terra assim, permanentes, mas que são muito fracos. Mas se não não tiver uma construção que dê alguma base para quando tremer, não tremer o prédio todo e não derrubar,
E tem um programa, e foi aprovado que deveriam ser feitas reformas e fazer um reforço desses pilotis e das bases subterrâneas dos prédios para evitar isso. Mas um ano passou, 2, 10, 20, e não fizeram. Os prédios mais antigos, que são exatamente nessas cidades mais da periferia e que estão situadas nesse trajeto, Não como estão. Tvéria, como Beit-Shean, não fizeram. Então, aí as pessoas hoje estavam protestando, de Claro. modo que aí tudo mudou, tudo ficou em torno do escândalo dos submarinos e dos terremotos, que foi de ontem para hoje, né? Hoje, inclusive, ao meio-dia, houve um Tremor. mais sensível nesses locais. Mas essa é a vida. A gente... Vamos ver como é que vai ser, né? Pois é. Porque terremoto é o que essas previsões, né, são meio assustadoras, né, Ruth? Porque diz que de 100 em 100, é igual a pandemia, né? A pandemia também disseram que de 100 em 100 anos acontece uma grande pandemia e realmente não falhou, né? Tivemos Pois é, aí, vamos ver se esse negócio exato. do terremoto aí não E por acontece. falar em pandemia, então, hoje, de um lado, apareceu uma notícia de que o presidente da Organização Mundial de Saúde disse que estamos caminhando para o fim Eu vi. da pandemia e que vai ser uma endemia, e, de outro lado, aqui em Israel, o número de doentes graves está aumentando terrivelmente. Hoje anunciaram aqui que tem 2 milhões de pessoas doentes, quer dizer, em diferentes graus, né? A maioria não graves. Graves internados tem 800 e poucos, que está É um aumentando número o razoável, né, número, Ruth? É um é número um grande, número né? muito, muito grande, muito grande. E o que espanta é que continua a Delta a, a funcionar. Não é os casos graves, a maioria não é o Ômicron, Ômicron. é ainda a A Delta. Delta. A Delta veio da onde? Eu já fiz até. É da Inglaterra? Da Inglaterra. Da Inglaterra. E na É da Inglaterra. Inglaterra, como é que tá? A Inglaterra, hoje, por exemplo, eu vi também um jornal onde fala um, repórter que é da televisão israelense, mas que ele trabalha lá em Londres. Então, ele disse que lá estão dizendo que estão se preparando para terminar. Por enquanto, eles estão cheios. Os hospitais estão lotados, está cheio de doentes, mas eles não estão fazendo mais nada, estão caminhando para abolir todas as... Mas ele mesmo diz, eu não sei, isso é o que dizem. É. Agora, por enquanto, a gente está vendo o número de doentes internados e o número de doentes, se bem que, como diz, nunca se sabe com o Omicron exatamente o número de pessoas doentes, porque todas as pessoas que têm de uma forma fraca, eles não vão ao médico, não vão ao hospital, Não, e mesmo ninguém é porque comunicado. não tem De modo que é como, um né? número que não é um número que não Registrado, né? consta, Computado, é. não é computado. É. Quer dizer, não se sabe. Segundo ele, essa mesma informação que ele prestou, que hoje esse número de 2 milhões de pessoas doentes, proporcionalmente à população, diz que é o país que está com o maior número de doentes, é Israel. Você sabe que, não sei se você lembra daquela atriz Regina Duarte.
Ah, sim. Ela fez um comentário tão idiota. Ela fez no Instagram dela, ela escreveu: Obrigada, Israel, por nos provar que a vacina não tem eficácia. A quarta vacina, é o país que tem mais casos de contaminados. A grande, a grande É, atriz, né? a grande atriz. O desserviço prestado, né? E não bastou ela toda a humilhação que ela sofreu como ministra da Cultura, É. agora vem O falar uma negócio coisa é que as dessas. pessoas. Sim, as pessoas falam que eles não olham os números. Quer dizer, aqui agora tem 2 milhões, desses 2 milhões você não tem pelo menos 1 milhão que não foi vacinado com vacina nenhuma porque não quis. Tem Exatamente. todas as crianças até 5 anos de idade que Que não não foram tomaram vacinadas, vacina. são mais de 1 milhão. Então, quer dizer, você tem que botar isso em conta. Não, e vamos também Agora, se colocar em você não conta conta, que são você não conta pessoas nada que disso, estão contaminadas, mas que não estão em estado grave. Tem e que 800 que não não estão em estão em estado grave, grave, mas não e está que nessa conta. absolutamente você não, eles não estão computados. Olha, é uma Não, situação eu fico. realmente Eu, aqui também. a gente repete sempre as mesmas coisas, mas eu fico aqui pensando Sabe? por que que as pessoas cismaram com essa vacina, gente? Antivacina. Quando a pessoa fala eu sou anti-vacina, eu fico pensando, essa pessoa nunca tomou vacina na vida? Claro que já tomou. O De repente ela negócio, é anti-vacina, por quê, gente? Sabe, coisas que não entram. eu não sei se eu já te contei, Hum, mas eu trabalhei como médica aqui em postos de puericultura, que é desenvolvimento infantil e a previsão e a medicina preventiva. Então, lá, né, nesses lugares, porque esses postos é onde se faz a vacinação. No Cupat Rolim tem médico de criança também, mas ele não cuida disso. As uhum. crianças não tomam vacina no Cupat Rolim. Era só nesses postos de puericultura que pertencem ao Ministério da Saúde. São duas coisas diferentes, porque criança vacinada não pode estar em contato numa sala de espera com uma criança que veio ao médico porque ele está com uma virose, está com uma doença, que imagina, ele toma vacina e se contamina com uma outra doença, de É. modo que esses dois serviços sempre foram separados. E tinha um advogado, eu naquela época morava em Natânia e trabalhava lá, tinha um advogado que era muito conhecido na cidade, um dos maiores advogados, não sei o quê, e ele tinha crianças pequenas, 3 filhos, e a mulher que vinha sempre com as crianças, até o dia que eu falei que tinham que ser vacinados, que a vacinação é obrigatória, não sei o quê. Ela disse que ela não podia autorizar e que marcasse uma outra consulta, que o marido viria. Tá bom. Aí ele veio. Aí ele veio e disse que não queria vacinar as crianças. Eu digo, ok, tudo bem. Aí tem um formulário especial, que é do Ministério da Saúde, que, como essas vacinas são todas obrigatórias, quem não quer tomar tem que assinar. Quer dizer, as crianças não assinam, os pais assinam. Está aqui esse papel, você preenche isso e assina que você não quer que seus filhos sejam vacinados e você assume todas as responsabilidades. Se acontecer que naquela época, eu estou falando em 1970, a 15 quilômetros de Natânia tinha uma cidade árabe chamada Tulkarem, que lá eles não vacinavam, porque não pertencia ainda a Israel, foi antes da Guerra de 73, e lá ainda tinha poliomielite. 15 quilômetros de Natânia tinha poliomielite. Eu digo, você prefere que teus filhos corram esse risco, né, de ter paralisia infantil e ficar paralítico? Realmente é um problema seu, você assina. É. Não, eu não vou assinar. Ué, Eu digo, não. Você tem duas opções.
ou você dá a vacina, ou você não dá a vacina. Se você dá a vacina, tudo bem. Se você não dá a vacina, você tem que assinar que você não quer, porque teus filhos são menores, eles não podem dizer se eles querem ou se não querem. É você que decide por eles. Então, o que é que eu faço? Eu digo, olha, você vai para o Everest, senta lá com seus filhos, lá não tem. Você falou isso mesmo, Ruth? Falei, E aí, o que ele falou? o que eu vou explicar? Não é uma pessoa que falta inteligência a ele. Ele é inteligente, ele sabe, ele lê jornal, ele sabe dos perigos que a criança está correndo. Tinha naquela época uma onda enorme de aliar da Etiópia e da Rússia. Ambos grupos de aliados trouxeram para Israel uma coisa que não existia mais, tuberculose. Então, o BCG, que já não se fazia mais aqui, teve que se fazer de novo, porque tinha muita gente com tuberculose ativa entre os Olim que chegaram. Então, você não quer, mas também não quer assinar. Vai para o Everest, lá não tem poliomielite, não tem tuberculose. Fica lá passeando na neve até teus filhos crescerem. E aí, o que ele fez, Ruth? Agora eu fiquei curiosa. Ele assinou? E as vacinas, né? Ele deu as vacinas? Opa! Claro. Ai, Ruth, É isso que você diz contra as vacinas, está entendendo? As pessoas não têm ideia se eles viveram bem, moraram em lugares bons, não tiveram problema de febre amarela, não tiveram da varíola, né? Olha, não dá. não dá. Agora, com essa vacina, a mesma coisa. O problema é que essa vacina chega numa época em que existe toda essa comunicação nessas redes sociais. Então, basta que um idiota escreva um monte de besteiras na rede, e aquilo passa, e eles viram gurus. Você vê as coisas que se escrevem nas redes, é assim, não só sobre vacina, sobre todos os assuntos. Qualquer assunto. Dietas, medicamentos, receita. É verdade. A gente está... Então, aqui virou um assunto político, porque é contra o governo, ou porque é a favor do governo, é porque tem uma série de limitações, e porque, apesar de você tomar a vacina, você tem a possibilidade de se contagiar. E se diz que a vacina não dá 100% de imunidade. Agora, se ela dá 90% de imunidade, viva! Porque ficar com essa... Eu acho que eu me lembro, desde o início eu acompanho todas essas pessoas, pesquisadores, cientistas, microbiologistas, e eles sempre falaram a mesma coisa. O objetivo da vacina é não evoluir para a gravidade, para a fatalidade. A pessoa pode sim se contaminar, mas ela não vai morrer. Não vai ter de uma forma grave. É lógico que existem as exceções, como tudo existe exceção. Mas, assim, a gente vê na prática que funcionou, claro que funcionou. Imagina. Esses casos são variantes que também, por ser uma pandemia, não é uma coisa que acaba de um dia para o outro. Então, não existe solução rápida, né, Ruth? Não tem, num caso desses não tem. Ainda mais um vírus desconhecido, tudo isso que a gente já falou e que você fala sempre, que a gente lê, enfim. Não tem mais... Hoje faleceu uma juíza muito, muito, muito conhecida, Miriam Porat. Ela agora ela faleceu com 74 anos, ela já estava aposentada.
ela foi nomeada juiz pela primeira vez, não do Supremo Tribunal, com 33 anos, quer dizer, foi assim uma juíza muito jovem e se projetou muito, e depois ela foi juíza durante 37 anos. Nossa. E foi presidente do Supremo Tribunal, uma pessoa assim maravilhosa. E agora, ela já estando de aposentada, ela estava presidindo a comissão de inquérito sobre aquele desastre lá em Meron. Uhum. E ainda ontem ela estava presidindo a reunião, que essa comissão se reúne todos os dias e já tem uma série de decisões, e todo mundo diz maravilhas a respeito da forma como ela está conduzindo essa comissão de inquérito, e ela morreu dormindo. Ah, coitada. E nova, né, Miriam Naor, Ruth? 74 anos. 74 anos, É. Miriam Naor. Que pena. O marido dela, ele foi secretário do governo no tempo do Begin, e um camarada também muito famoso, e uma família espetacular, todo mundo maravilhoso, e foi assim um golpe. Um Aí o choque. mais interessante de tudo, todo mundo, né, falando só maravilhas a respeito dela, porque realmente não tinha nada de mal para falar. Então, na Knesset vai aquele deputado da Sionuta Datit, Smotrich, e começa a dizer o que ele vai lembrar. Todas as coisas que ela, sob a presença dela, não passaram, as violências todas que esse pessoal da Sionuta Datit, esses Mitnahalim, não todos, né? Mas esses que são extremistas e violentos e que agridem, como agora na sexta-feira, existe uma ou duas organizações sociais, geralmente quem participa delas são pessoas de esquerda, mas são pessoas já aposentados, 60 anos para cima, que eles têm uma direção de dizer que não é justo que os palestinos que vivem dentro das áreas de Israel não possam cultivar as suas terras. Eles têm terras onde eles plantam já há centenas de anos oliveiras, e agora está na época, depois da colheita, que a colheita é setembro, outubro, novembro, está na hora agora de replantar, de ver. E quem cuida também disso, a maior parte dos palestinos que cuidam desse plantio das oliveiras, são pessoas mais idosas. Os mais jovens fazem trabalhos mais pesados. E na sexta-feira estava um grupo dessa organização que vai ajudar os palestinos nesse trabalho. Tinha umas 30 pessoas, alguns daqui de Kfar Saba, alguns de Tel Aviv, quando, de repente, surge um grupo de pessoas, pareciam jovens pela agilidade deles, mas eles estavam todos mascarados. Você não via nada, só os olhos, completamente começaram primeiro a jogar pedras, e depois eles pegaram esses bastões, que nem bastão desse jogo americano, e foram batendo, agredindo as pessoas. E eles todos são idosos, pessoas de mais de 60 anos, eles não podiam lutar contra eles, não podiam impedir. Resultado,
foram feridos, tiveram que ser hospitalizados. Tem gente que foi operado porque teve fraturas Que horror. expostas de braços e feridas na cabeça que tiveram que ser suturadas. Uma violência Que horror. que não dá para entender. E eles gritavam, por favor, não bate, nós não estamos fazendo nada. Eles não tinham como reagir também. E esses são os representantes que que o Smotrich defende. Então, ele hoje, quando estavam fazendo uma sessão na Knesset e homenageando a juíza Miriam, ele foi dizer que ele vai lembrar dela só as coisas ruins que ela fez contra os mitnahalim, todas as votações que ela impediu como presidente do Supremo Tribunal, que foram feitas contra a violência. Imagina. Coisa, né, Ruth? Que nem numa hora Então, pessoas. aí teve alguém lá que disse que eles não têm mais limite, É, a extrema-direita não tem mais limite do que respeito é. e comportamento de um servidor público. Você é um deputado, o seu comportamento dentro do parlamento tem que ser diferente de um outro qualquer que vai na rua ou desses que vão espancar pessoas idosas que estão ajudando São palestinos. pessoas lamentáveis, né, Ruth? São pessoas que não servem para nada, né? Não tem nem o que Mas o dizer sobre. deputado também, Não, pois é. pois é. É lamentável, né, que um cidadão desse seja um deputado. Hoje, as coisas todas hoje mudaram, tá entendendo? Porque foi tão difícil você ver essas cenas Lógico. e ver as pessoas, os que estão internados, esses que foram espancados na sexta-feira, tudo pessoas idosas, uma mulher de 78 anos, Que covardia, né? Além de tudo, é uma cabeça toda covardia, em... né? É uma Mas que covardia. covardia! Exatamente. O É, que ela vai fazer contra? que absurdo, Ruth. Que absurdo. É revoltante, né? E pior que não pode, não tem como punir, porque não tem como se O descobrir quem são problema essas é que pessoas. a polícia vai punir. Ninguém tem tudo filmado. Você não vê uma É, pessoa, você não tem um traço para. Agora, não ali tem como perto investigar, né? tem uma Nahaluta que é ilegal. Quer dizer, mas vai ser muito difícil você provar. Como é que você vai provar? Ai, Não tem provas. Não tem lamentável. provas. Realmente, muito lamentável. O ser humano está chegando a um ponto que não sei o que que vai ser da humanidade, porque respeito, né? Acho que a pessoa morreu, você pode até não gostar da pessoa, mas até como você falou mesmo, um deputado, que comportamento é esse? Falar isso? Que ele ganha com isso, né? Deixa eu desligar. Acontece que a gente não sabe mais o que fazer, está É. entendendo? Realmente, a perda dos valores humanos tá por demais, está por demais. Eu Por acho demais. assim, eu não sei se você lembra de um filme, eu com as minhas comparações e minhas lembranças, né? Teve um filme argentino, eu esqueci o nome desse filme, em que as pessoas, era até um filme de humor, mas é um humor negro, em que todo mundo tem um limite, né? E quando você ultrapassa esse limite, o que que acontece?
né? Então eram 5 contos, queria me lembrar o nome, é um filme argentino, muito interessante. O que que acontece quando você passa desse limite, né? A loucura. E começa o filme, a primeira, bem resumida, a primeira história, aparece um monte de gente num avião e são pessoas que não se conhecem. E foram convidados para estarem ali. E aos pouquinhos eles vão conversando um com o outro e descobrem, todos eles, que eles têm uma pessoa em comum. E foi essa pessoa em comum que convidou todas aquelas pessoas para estarem ali. Até que eles descobrem que essa pessoa estava se vingando deles. E o avião, no final, o avião, ele bate e todo mundo morre. Começa assim o filme. Porque exatamente é isso, a loucura, né? Como é que chega a loucura do ser humano quando ele não sabe até onde é o limite entre o que é dito normal e o que ultrapassa a normalidade? E mais uma vez a arte imita a vida, né? Infelizmente a vida serve para a arte. E é isso que a gente Exato, tem, né? Essas exatamente. loucuras, né? E essas coisas acontecem e a gente não nem sabe mais o que dizer. Você Não, não tem o que não dizer. sabe como reagir, não sabe, realmente não sabe. É. Agora, aqui com relação às escolas e o corona, eles realmente querem acabar com o isolamento. Uhum. Parece que a partir de quinta-feira vão terminar com o isolamento das crianças nas escolas. Queriam o Ministério da Saúde e o próprio Ministério a própria ministra da Educação, eles propuseram que numa sala de aula onde estão faltando um número grande de alunos porque estão doentes ou porque estão em isolamento, que a professora que está presente dando aula, que ela desse essa mesma aula, permitindo que fosse projetado em Zoom para os alunos que não estão. É. Então, isso ia facilitar muito a essas crianças a não perder tanta matéria de ensino como eles estão perdendo. Aí você sabe o que a organização dos professores alegou, sem perguntar aos professores, que isso estava tirando como é que se chama? Privacidade dos professores. Como assim? Porque Privacidade todo de mundo quê? ia ver, todo mundo podia ver como é que eles dão aula, não só os alunos, os pais que estão em casa, as pessoas, porque a criança que Ah, está em casa vendo no Zoom, tem outras pessoas dentro de casa que poderiam ver. E qual é o problema? o que que eles vão ensinar que eles não podem mostrar? É, então, Não, tem horas que eu não, não, quem que tá, eu é não uma pergunta acredito. que todo mundo quer saber, né? Porque você não pode tirar privacidade, É, privacidade do ensino? privacidade, o que é isso? Ela está dentro de casa, vai tomar banho, vai Vai se falar o quê, despir, né? vai trocar de roupa, ela está na classe, está na Ai, sala Ruth, de aula dando aula. Ruth, vamos brincar, né? Não, isso é ao contrário do que se propôs no Brasil quando o Bolsonaro assumiu. Tinha um ministro da Educação, tivemos vários ministros da Educação, e um deles propôs exatamente o contrário. Vamos gravar, para os alunos gravarem os professores, porque se um professor falasse alguma coisa sobre Ah, sexo, não sei o quê, para denunciar o professor, imagino. né? Então, assim, Aqui é o contrário, completamente. cada um com o seu problema, né, Ruth? Não, é demais. Não dá, não dá, não É, dá, não dá porque mesmo. realmente é um problema esse
das crianças que estão perdendo a maior parte do ano letivo. Meu Urban eu assisto assim, pelo Zoom, quando eu acho que não devo ir, por causa... Teve uns dias aí que realmente a situação estava muito... Tava a contaminação, é uma sala fechada, então eles deram a opção de quem não quisesse participar presencialmente, que poderia pelo Zoom. Eu assisti uma semana inteirinha pelo Zoom. Então, uma beleza. É uma opção A minha, mesma né? coisa poderiam fazer, enquanto não terminar realmente com uma decisão governamental, que vão suspender completamente esse problema que realmente é uma faca de dois gumes, você não fazer o isolamento. De um lado é muito bom para as crianças e de outro lado você aumenta o contágio. É É, uma coisa que não, uma coisa não é consequência da outra, exatamente. não tem solução. É, E você poder transmitir em Zoom a aula que a professora está dando frontalmente com os alunos presentes, qual é o problema? nenhum, Eu não nenhum. sei. É a tecnologia que poderia ajudar no Realmente, momento que precisa, só isso. pois é, Mas, realmente não dá para não, entender. não, não dá. E o que está sendo também muito comentado aqui foi que eles fizeram agora um tipo de enquete na área médica, nos hospitais, principalmente médicos e enfermeiras. A quantidade de médicos e de enfermeiros que sofreram ou estão sofrendo, estão passando, depois de 2 anos, por um tipo de traumatismo psicológico, pela tensão É. que eles têm passado esse tempo todo, dizendo que uma das causas dessa tensão e desse problema de psicológico que eles estão atravessando é o fato deles tantas vezes terem que dizer para a família que o doente morreu. Quer dizer, a impossibilidade deles salvarem todos, eles salvam muitos. E o fato de que ele disse, há 1 ano atrás, fizeram nas varandas, as pessoas saíam nas varandas e batiam palmas em homenagem aos médicos, aos enfermeiros, etc., etc. E agora está havendo agressão nos hospitais, Agressão? agressão. Familiares que vêm e não podem entrar, que não podem entrar É. nas... escuta, tem 800 doentes graves internados. Esses doentes graves, eles não podem ser visitados. Claro. E, então, tem gente da família que vem e, quando não se permite a entrada deles, eles agridem a enfermeira, o médico, e quem estiver na frente. Meu Deus do céu. Agressão, agressão física, Que horror. não é agressão verbal, é agressão física. Então, esses são os fatores que têm levado uma quantidade razoável de profissionais dessa área a estarem agora atravessando um Problemas período psicológicos. de traumatismo emocional e que estão necessitando de apoio de psicólogos. Ah, Imagina que a que coisa, hein? ponto a que ponto se É. chegou. Acredito que isso deve estar acontecendo em todos os lugares onde existe uma quantidade grande de doentes, porque é uma coisa que está se prolongando por Muito. muito tempo, já são É. 2 anos, É. e realmente muito difícil. O número de profissionais não aumenta, o preparo de profissionais nesse ramo é demorado, né? Até formar um Claro. médico, até formar uma enfermeira especializada. São anos,
e a especialização, principalmente porque os doentes graves que estão no CTI necessita, além do curso médico normal, eles necessitam de uma especialização outra para poder manusear esses novos aparelhos que não existiam há 10, 15 anos atrás e que existem agora e que estão sendo cada vez mais sofisticados para uso em casos extremamente graves, como está acontecendo. Se tem 800 doentes em estado grave, precisa ter muita gente que esteja habilitado a tratar um doente essas requer pessoas. muitos funcionários, muitos enfermeiros. Muita gente em volta dele. Né? Exatamente. Exatamente. Ruth, a Esse é que é o situação problema. realmente é difícil, é triste, conturbada. E eu nem vou te pedir para você me contar uma coisa engraçada e interessante, porque hoje a gente realmente está difícil, né, de ter uma notícia Está pesado. boa. Está pesado. Está pesado. Você já foi ver o último filme do Woody Allen? Eu não vou ao cinema. Há Ah, 2 anos eu não vou ao cinema. Nem eu, Ruth, nem eu. Eu não vou ao cinema. Você tem assistido alguma série? A nossa vida mudou completamente. É verdade. Os nossos amigos, nós não nos encontramos, a gente se vê por Zoom, no telefone, vídeo, conversações em vídeo, nós não nos encontramos, não nos encontramos. Mas de vez em Nós quando tínhamos ainda teve um grupo. Teve um período que deu para se encontrar, né? Foi alguns meses No ano passado, abril, maio, que teve um alívio, mas de lá para cá não. Eu participo de 2 grupos de brasileiros, todos brasileiros, amigos, 40, 50 anos. Um grupo que era o que a gente se reunia toda sexta-feira para ir ao cinema. Ir ao cinema ou teatro, e depois ir comer uma pizza, toda sexta-feira. A vida toda. 2 anos, não tem. O outro grupo, que era o grupo da escrita criativa, que também nós nos reunimos, são outras pessoas, mas também brasileiros, que nos reuníamos cada 2, 3 semanas para ler os trabalhos que cada um fazia, sempre era na casa de um, né? Ia variando, e cada um trazia um prato, e era sempre uma coisa agradável. Lia-se todos os trabalhos, se comentava, se criticava, e depois a gente comia, bebia, conversava. Acabou. Acabou. Não tem. Aqui, agora, essa última onda, nesse residencial que eu estou, todas as atividades foram suspensas, todas, não tem nada. O que você faz o dia inteiro, Ruth? Grande pergunta. Por exemplo, como eu gosto de pintar, não tem mais aula de pintura, nem as aulas de trabalhos manuais, eu consegui uma licença especial da diretora do local, que me desse a chave da sala, do estúdio, né, de pintura. Ninguém quer ficar sozinho lá embaixo, é um lugar fechado na parte do subsolo. E eu vou para lá, que aí eu fico sozinha, tem lá um rádio, ligo, e eu fico pintando, desenhando. Passo as manhãs assim. Distrair, né, Ruth? Se o dia permite, eu vou para o jardim, do lado de fora, e faço um pouco de exercícios, que as aulas de ginástica, que eu tinha 4 vezes por semana, não tem. Então, para você não ficar entrevado, né? Sem ginástica completamente, você fica entrevado. Nessa idade, você fica entrevado.
Então, aí eu vou lá para fora. Agora, com esse frio que está Frio. fazendo, chuva o tempo todo, não dá para ir lá para fora. Se bem que eu faço um pouco de exercícios. Sim. E eles pedem para a gente não entrar um na casa do outro. É. Mas, de vez em quando, a gente entra. Nós temos um grupinho de 2 ou 3, que aí a gente, à tardinha, lá para as 5, 6 horas, a gente joga Remicube, de Hum, máscara, né? muito bom. Mas é escondido. Mas Ai, Ruth. nós temos aqui um programão, Ah, 2 vezes por semana, exames. nossa, Aos excelente. domingos e quartas, nós temos exame. Então, depois de domingo, você passa de segunda até terça naquela ansiedade para esperar o resultado que chega pelo telefone, né? Chega uma Que beleza, hein, mensagem. Ruth? Que É, beleza, hein? não, a programação é maravilhosa. É uma programação com emoção, suspense, Pois né? é, suspense, suspense. É, De tá modo que certo. aí hoje eu já recebi, domingo fiz exame, até que veio rápido, veio segunda-feira. Que Mas bom. aí na quarta-feira já tem novo exame. Caramba. Isso é o que a gente está fazendo, um programão. Bom, você não pode se. Bom, como você diz sempre, né? Não se pode se queixar de rotina, mesmo na rotina. Tem aqui tem uma lanchonete aqui, né? Mas não pode sentar na lanchonete, porque para você comer, você tem que tirar a máscara. É. Então, não pode ficar assim em volta das mesas, embora as mesas são pequenas e afastadas. Então, você pode encomendar. E Hum. você pega a sua bandejinha, vai lá para a varanda, não sei para onde, leva para a tua casa, mas É, não Ruth. pode ficar na lanchonete. Olha, não sei. Bom, mas pelo menos tem essas opções aí. Você tem um estúdio só para você. Vamos olhar, né, a parte boa da coisa. Você tem um estúdio de artes só seu, né? Sim, é o que eu faço agora. Nem todo mundo, eu sou a única que faço isso. Ninguém faz isso. Ninguém De pode modo saber, né, Ruth? que Ainda bem que as ninguém fala outras português aí pessoas. para assistir a gente, senão vai todo mundo querer também. Suas amigas vão querer. Olha, eu vou te contar, não É. está fácil, não. Não está Bom, minha fácil. amiga, pelo menos É. você também tem esses nossos encontros que também ajudam também a ser um pouco da Isso é rotina, uma né? maravilha. Então, Isso é uma maravilha. Se bem que hoje. hoje foi puxado, né? Mas nem todo dia a gente tem coisas É, boas, né, Ruth? E ultimamente realmente a é, situação não tá bolinho. Enfim, é o que temos. É o que temos para hoje. exato. E eu te agradeço mais uma vez por nos colocar em dia com as notícias. Eu queria só lembrar Ah, uma coisa, que dia sim, 26, 7. hoje é dia 24. É 27? Dia 27. O dia 27 de janeiro, o Dia Ah. Internacional em homenagem ao Holocausto. De Se modo esse que dia, esse dia tem homenagem aqui também em Israel? tem. Ah, eu pensei É que era internacional. só. O Ah, Yad Vashem, quer dizer, em geral, fazia-se uma programação, vinha, vinham presidentes ou primeiro-ministros de outros países e fazia-se uma comemoração enorme lá no Yad Vashem. Agora não pode, é tudo por Zoom, né? é. Mas tem, inclusive no kibbutz, Lohamei Getaot, que que é um kibbutz que foi fundado só por sobreviventes do Holocausto e dos guetos. Não. Então, eles também fazem uma programação que vai ser televisionada, porque não pode Lógico. fazer aglomeração, mas é comemorado aqui, sim, é Certo. comemorado, Tá certo. claro. Tá bom, Ruth. Então, nos vemos durante a semana.
e que É, as notícias melhorem um pouquinho, só um pouquinho. exato, exatamente. Tá bom, querida? Aliás, Ah, pois é, sempre queria só mais claro, claro, fala. uma lembrança, não? É para prestar atenção, porque as coisas estão esquentando entre a Rússia e a Ucrânia. Agora já se anunciou que tem não mais 110, que já tem 150 mil soldados russos na fronteira, e que os Estados Unidos comunicaram que os países da Europa que participam dessa aliança NATO, né, a Aliança do Atlântico Norte, onde tem perto de uns 5 mil soldados americanos estacionados nesses países, que eles estão mandando ajuda de armamentos para a Ucrânia, Caramba, se for necessário. Evidentemente que os Estados Unidos dizem que não vão, quer dizer, soldados americanos não vão não, pisar não. nem em território russo, nem em território da Ucrânia, mas material, ajuda em material bélico, eles estão dando através dos países do Atlântico Norte, onde estão os soldados americanos, na Europa. Fechou com chave de ouro, hein, Ruth? Tem que lembrar, porque isso é uma coisa muito importante, porque está muito quente. Meu A Deus. situação está muito quente. Difícil, difícil. Deus me livre. Por que aqui se comenta tanto? Porque a Rússia, Israel quer manter excelentes contatos com a Rússia por causa da Síria. Uhum. É a única forma de Israel poder ter acesso aos bombardeios que faz lá quando o Irã manda material bélico para a Síria. De modo que Israel tem que tratar o Putin com... Assim, né? Com luvas de seda. Complicado isso. Ai, meu Deus. É. Bom, Ok, minha querida. vamos assistir os próximos capítulos nos próximos encontros. Tá certo. Que temos notícias melhores um pouco. Melhores. Isso Exato. aí. Um beijo, Ok. Ruth. Tudo de bom. Uma boa semana, tudo Para de você bom. também. Tchau, Tudo de bom. querida. Tchau. Tchau.